Palestra de hoje, o tema é sobre aquela série de propagadores do Espiritismo, vultos do Espiritismo, e a personalidade de hoje é de Arthur Conan Doyle. Ele nasceu com o nome de batismo Arthur Ignatius Conan e o apelido Doyle. Nasceu em 1859. Por acaso, ele nasceu quando Allan Kardec tinha 55 anos. Nasceu mais ou menos 2 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, da primeira edição, e mais ou menos 2 anos antes da publicação do Livro dos Médiuns. Quando Allan Kardec desencarnou, ele tinha somente 10 anos de idade. Ele veio, o berço dele é uma família rígida, uma família católica, irlandesa, fervorosa. Ele tinha ascendência irlandesa, nasceu em Edimburgo, Escócia, e ele tinha descendência nobre, mas não era uma família abastada. Para dizer a verdade, ele teve muitas dificuldades para estudar, para se formar em medicina, e a mãe, com receio, por causa das dificuldades financeiras, colocou-o para estudar com padres jesuítas, esperando que assim ele pudesse vir ter uma vida melhor no futuro. E, segundo consta a sua biografia, ele foi o retrato moral da sua mãe, que consta ter sido extraordinária. E assim ele herdou da mãe todas as suas virtudes, como a energia, o amor ao trabalho, a coragem de dizer o que sentia, independente da situação que estivesse, a facilidade de se colocar na defesa dos outros, dos mais fracos especialmente. Uma vez ele escutou de um padre irlandês dizendo que todo aquele que não era católico iria para o inferno. E ele achou isso uma incoerência e, ao mesmo tempo, lembrou de uma coisa que a mãe dele dizia-lhe, que era: use sempre roupas internas de flanela, meu filho, e jamais acredite no castigo eterno. E, baseado nisso, ele rejeitou a sua fé, a fé católica, e disse: eu nunca aceitarei nada que não me possa ser provado. Então ele tinha uma base científica, porque ele acabou se formando em medicina, e ao longo do seu desenvolvimento ele se tornou agnóstico e materialista, porque justamente rejeitava os dogmas da Igreja. Entre 1876 e 1881, ele então estudou medicina na Universidade de Edimburgo e, em 1878, trabalhou como aprendiz de um médico num dispensário para os mais pobres e não ganhava nada, só trabalhava por casa e comida. E ainda estudante, ele começou a escrever pequenas histórias. A primeira obra que ele publicou, ele tinha 20 anos de idade. Ele tinha 20 anos de idade. Então, após ele se formar em medicina, em 1881, ele serviu como médico a bordo de um navio chamado Mayumba, em viagem à costa oeste. Ele era o médico de bordo. E quando voltou, 1 ano depois, ele escreveu para a mãe assim: o que eu ganho no navio é menos do que eu poderia ganhar com a minha pena no mesmo tempo. E já estava prevendo que o destino dele seria as letras. Até em 1885, ele tira o título de doutor em medicina. Ele teve 2 casamentos. Desses 2 casamentos, ele teve 5 filhos. 2 filhos com a primeira esposa e 3 filhos com a segunda esposa. Vale destacar que desse primeiro casamento, um dos filhos dele, seu filho chamava Kingsley, que mais na frente nós vamos ver que tem uma relação com a conversão dele. Nós nos lembrando que ele era materialista, não assumia nada que não lhe pudesse ser provado. Ele também se envolveu com campanhas políticas,
Na virada do século XX, o Doyle escreveu um panfleto pequeno que era intitulado A Guerra na África do Sul, Causa e Conduta, que era um texto justificando a participação do Reino Unido na Guerra dos Boers, em que ele serviu como médico. E ele veio, na virada do século, em 1902, ele veio a receber o título de Sir, e ele acredita que foi por causa desse escrito que, nessa guerra, a Inglaterra ela foi muito criticada. Ele também tentou entrar para o parlamento, mas não conseguiu se eleger. Ele se envolveu na campanha pelo Estado Livre do Congo, tanto que, em 1909, ele escreveu O Crime do Congo, que foi um panfleto grande que denunciava os horrores que aconteciam por lá. É impossível falar do divulgador do espiritismo Arthur Conan Doyle sem falar do escritor Arthur Conan Doyle, porque ele, na maior parte da sua vida, ele foi escritor, ele viveu das letras, né? Recordando que a primeira publicação dele foi aos 20 anos, enquanto ele ainda era médico, ele escrevia. Ele escreveu romances, peças de teatro, escreveu ensaios, escreveu ficção, escreveu poesia. Enquanto ele estudava sobre os olhos em Viena, porque ele pretendia atender como oftalmologista, ele tinha muito poucos pacientes. E na autobiografia ele escreveu: nenhum paciente sequer passou pela porta do meu consultório, o que me deu mais tempo para escrever. Então, indiretamente, a ausência de pacientes lhe ajudou a escrever mais. Muita gente sabe, mas nem toda a gente. Ele foi o criador do famoso detetive Sherlock Holmes. Ele escreveu sobre esse personagem durante 30 anos. O primeiro livro que ele escreveu sobre Sherlock Holmes foi Um Estudo em Vermelho, em 1887. E o último foram Outras Aventuras de Sherlock Holmes, que foi uma coletânea de 12 contos. E esse personagem foi inspirado num professor que ele teve na universidade, chamado Joseph Bell, que disse, Arthur Conan Doyle, de própria boca, que existe na internet um vídeo em que ele fala sobre isso. Ele disse que o método dedutivo que o professor dele utilizava para identificar, para descrever os pacientes, era tamanho que, às vezes, o paciente nem precisava abrir a boca, que apenas pelas roupas, pelo modo de se mover, ele já conseguia identificar o paciente. Então, ele, achando que as histórias de detetive até então eram muito mal contadas, na opinião dele, que ele dizia que os detetives chegavam à solução dos casos ou por sorte ou a solução era mal contada. E ele achava que deveria haver um método investigativo para a solução de crimes, da mesma forma que ele via o médico professor dele fazendo as anamneses. Então, esse professor que lhe inspirou. Uma coisa interessante que, em 1891, Conan Doyle escreveu para a mãe dizendo: eu acho que eu vou assassinar Holmes, a fim de acabar com ele de uma vez por todas, porque ele priva minha mente de fazer coisas melhores. E a mãe respondeu para ele: faz o que você achar melhor, mas o público não vai ficar em silêncio frente a isso, porque o personagem ele caiu nas graças do público. Nós sabemos que até hoje vários filmes foram feitos a respeito dele e tal. E em 1893, 2 anos depois disso, ele acabou fazendo o que ele queria. Queria se dedicar mais tempo para as outras obras que ele achava que eram mais importantes, que eram os livros históricos dele. Ele tem uma série de livros históricos. E aí, então, ele escreveu o livro O Problema Final e matou o Sherlock Holmes. Então, na história,
as histórias de Sherlock Holmes, ele tinha um inimigo clássico, que era o professor Moriarty, e eles brigando numa cachoeira na Suíça, caíram os dois e ele morreu. Então, ele acabou com o personagem, ficou livre para fazer as outras coisas. E a recepção do público foi péssima, como a mãe havia previsto. Então ele foi, entre aspas, obrigado a trazer o personagem de volta, porque ele ouvia reclamação de todo lado, então acabou trazendo de volta. E aí, então, na história seguinte, A Casa Vazia, ele deu uma explicação lá fajuta, dizendo que o professor Moriarty havia caído, mas ele tinha dado um jeito de se salvar e, porque ele tinha outros inimigos perigosos, ele fingiu estar temporariamente morto. Na história ele falou assim. Então, dessa forma, Holmes apareceu num total de 56 pequenas histórias e 4 livros que foram escritos pelo Conan Doyle. Agora, Sherlock Holmes chegou a aparecer em diversos livros, em histórias contadas por outros autores também. Em 1916, durante a Primeira Guerra, ele abraça de vez o espiritualismo. E o primeiro contato que ele teve com o espiritualismo foi em 1887, que ele participou de algumas reuniões mediúnicas com um amigo que o levou. O nome desse amigo era Bell, era um arquiteto, e presenciando essas reuniões, ele precisou rever os seus conceitos, né? Esse processo foi mais ou menos semelhante ao que nós conhecemos de Allan Kardec quando presenciou as primeiras reuniões das mesas girantes. Ele observava aquilo, via que deveria ter um fundo verdadeiro por trás daquilo, e ele começou mas ele muito cético, sempre investigando. Numa dessas reuniões, ele, desconfiado de que tudo não passava de armação, ele pegou e perguntou para as entidades que estavam se manifestando: quantas moedas eu tenho no bolso? E aí, então, para surpresa, ele ouviu como resposta uma tremenda reprimenda. Eles disseram: estamos aqui para instruir e elevar almas, e não para fazer adivinhações. Então, após a Primeira Grande Guerra, ele entrou em uma profunda depressão, decorrente da morte de vários entes próximos a ele, como a sua esposa, esse seu filho Kingsley, não morreu na guerra, morreu de doença, o irmão dele, 2 cunhados, um neto. Então, essa perda toda, essa depressão pela qual ele se envolveu, ajudou-o a se aprofundar no espiritualismo. Ele era inteligente, era observador e começou a estudar os fenômenos das manifestações espirituais. E, por fim, ele deu razão e consagrou-se à causa do espiritismo. E começou a fazer pesquisas por conta própria, com os maiores médiuns da Europa. Naquela época, havia muito médium profissional. Principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, haviam muitos médiuns profissionais. E pelo fato deles serem profissionais, nem sempre os médiuns eram confiáveis, ou nem sempre os médiuns eram sempre confiáveis. Por exemplo, o médico ele é confiável, mas em determinada situação que não há manifestação, ele poderia fingir. Então, ou seja, o trabalho tinha que ser muito, muito delicado, muito detalhado para que ele pudesse perceber isso. Ele foi membro do The Ghost Club, foi presidente honorário da International Spiritualist Federation, foi membro da British Society for Physical Research, foi presidente da London Spiritualist Alliance e, no fim, ele acabou por abandonar essas 2 últimas. E ele não se limitou a ver e a ouvir os espíritos nas comunicações. Ele fez várias conferências de divulgação em várias regiões do mundo: Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Rodésia, Uganda, Tanzânia, Quênia, Escandinávia, Holanda, Inglaterra. Eu cheguei a ler num trecho em que ele
gastou todo o dinheiro que ele teve nesse trabalho de divulgação, ou grande parte. E ele escreveu sobre o espiritismo, entre aspas, espiritualismo, entre 1900 e 1930. Os dois livros que eu destacaria, que são supostamente os principais, A Nova Revelação, The New Revelation, que ele escreveu em 1918. O prefácio desse livro, Doyle escreve: a todos os que, homens e mulheres, desde o mais humilde ao mais inspirado, hão tido a coragem moral de afrontar durante 70 anos o ridículo ou os preconceitos mundanos, por dar testemunho a uma importantíssima verdade. O prefácio desse livro. E também ele escreveu o outro livro que é muito importante, a história do espiritualismo. Só que a tradução do livro para o português ficou a história do espiritismo. Antes ainda. A Nova Revelação, esse livro, A Nova Revelação, ela é praticamente uma declaração de próprio punho da explicação espiritualista para as manifestações paranormais que foram estudados durante o século XIX. Ou seja, é praticamente a declaração da adesão dele ao espiritualismo. Esse livro tinha 4 capítulos, as pesquisas. Então falava sobre as pesquisas que aconteceram, falava sobre a revelação espiritualista, a vida futura, 3º capítulo, o 4º capítulo, problemas e limitações. E ainda há 3, melhor dizendo, documentos suplementares: a outra vida, a escrita automática e o abrigo de Sherrington. No livro A História do Espiritualismo, esse livro é um compêndio histórico de todo o movimento espiritualista. Aconteceu desde Swedenborg, que é um vidente suíço do século XVIII, até o início do século XX, que é a época em que aquele livro foi editado, A História do Espiritualismo. Então, além de ele relatar esses fenômenos, ele examina com detalhe o resultado das investigações científicas que aconteceram desses fenômenos, pelas pessoas que estavam envolvidas no fenômeno. Ele dedica um capítulo 21, ao espiritualismo francês. O título do capítulo é esse: Espiritualismo francês, italiano e alemão. Então veja bem que ele fala espiritualismo. E nesse capítulo tem 2 trechos que eu gostaria de destacar. Num deles ele fala: o espiritismo na França e nas raças latinas concentra-se em torno de Allan Kardec, que prefere o termo espiritismo, e sua feição predominante é a crença na reencarnação. E outro detalhe, outro destaque: os espíritas ingleses não chegaram a uma conclusão no que se refere à reencarnação. Alguns acreditam nela, outros não. E a atitude geral pode ser entendida assim: como a doutrina não pode ser provada, o melhor seria omiti-la da política ativa do espiritualismo. Então, observando que os países de língua inglesa, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, o Reino Unido em geral, eles tinham uma visão muito científica da coisa. A historiadora, uma historiadora, chega a dizer isso, que os povos do continente, ou seja, europeus, eles tinham uma aceitação mais fácil da reencarnação sem ter provas concretas. Provas concretas, quando a gente fala, são provas materiais, né? Nesse capítulo, Conan Doyle fala sobre que, apesar de haver alguns casos que induz a veracidade, isso não acontece em todos os casos. Ou seja, os países de língua inglesa, eles tinham uma forma diferente de ver. E por causa disso, como eles não conseguiam provar, eles não
aceitavam a reencarnação. E é por essa razão que eles não adotam o nome espiritismo. Eles adotam espiritualistas. Eles são espiritualistas por essa razão. Eles acreditam nos espíritos, nos espíritos que desencarnam, mas eles não têm uma noção, uma definição a respeito da reencarnação. Doyle, ele falava que em alguns casos até era crível, mas nem todos, nem sempre podia se comprovar isso. Então, por essa razão, eles não aceitavam. Conan Doyle foi amigo do ilusionista Harry Houdini, que foi um grande opositor do movimento espiritualista na época. Ele era ele dizia que os médiums faziam, na realidade, truques de ilusionismo. Para ele, todos os médiums eram assim. Ele passou grande parte da vida, o Houdini, combatendo, tentando desmascarar todos os médiuns nas suas apresentações. Ele era chamado o flagelo dos falsos espíritas. Já Conan Doyle, ele via no Houdini um grande médium. Ele entendia que Houdini tinha uma grande mediunidade ativa. E Houdini dizia, não tem nada disso, eu sou um ilusionista, eu engano as pessoas. Né? Ele tinha a clássica apresentação em que ele era mergulhado, amarrado com correntes dentro d'água, e ele, em 3 minutos, se libertava dos cadeados todos. Né? A mulher dele ficava próxima do tanque, que caso passasse os 3 minutos, ela quebraria o vidro para ele não se afogar. Pronto, mas então, essa crença do Conan Doyle fez a amizade entre os dois fraquejar, até que o Houdini, em um determinado momento, declara publicamente que a amizade dos dois estava encerrada. Declarou o fim da amizade por conta disso. Falei no início da apresentação sobre um vídeo que há gravado na internet, no YouTube, que esse vídeo é a apresentação da invenção da câmara cinematográfica, ou seja, a câmera de filmagem foi inventada e fizeram um filme com Conan Doyle fazendo uma declaração. Né? Foi gravada no jardim da sua casa e aparece junto dele um terrier irlandês, que era o seu cãozinho. Ele fala ele fala exatamente sobre 2 coisas. Porque todas as pessoas perguntavam sobre como ele criou o personagem Sherlock Holmes, e a outra era sobre a questão dele ter abraçado a causa espiritualista. A parte do Sherlock Holmes, não vou detalhar, porque não é o foco da nossa apresentação. Mas a parte da adesão dele à causa espiritualista merece destaque, e eu peço licença a todos para ler para vocês, porque eu extraí as falas dele, porque é muito interessante a forma como ele fala e o que ele fala. Então ele fala, mas no outro ponto, que é naturalmente para mim muito mais sério, é sobre eu ter abraçado assuntos psíquicos. Curiosamente, minhas primeiras experiências naquela direção começaram mais ou menos na época em que Sherlock Holmes estava sendo construído na minha mente, entre 1886 e 1887. Então, ninguém pode dizer que eu formei as minhas opiniões em assuntos psíquicos apressadamente. São agora 41 anos desde que eu escrevi um artigo assinado sobre o assunto, publicado numa revista chamada Light. Portanto, eu me coloco com uma experiência de 41 anos, onde eu nunca perdi uma oportunidade de ler, estudar e testar o assunto. As pessoas me perguntam se eu voltarei a escrever mais alguma história de Sherlock Holmes,
o que certamente eu não acho muito provável, pois na medida que eu envelheci, os assuntos espirituais também cresceram em intensidade. Comecei a levar mais a sério e acredito que nos anos que me restam, eu provavelmente me devotarei mais nesta direção do que na direção da literatura, a menos, claro, que eu precise voltar a escrever. Esse vídeo foi feito poucos anos antes dele desencarnar. Mas a minha ideia principal é estender, se eu puder, o conhecimento que eu já tenho em assuntos psíquicos e espalhar o máximo que puder esse conhecimento para que o mundo seja menos desventurado. Não pense nem por um instante que eu estou tomando para mim a invenção do espiritualismo, nem que sou o principal expoente. Conheci grandes médiuns, muitos receptores de fenômenos psíquicos, investigadores de todos os tipos. O que posso fazer é ser um amplificador do assunto, saindo e encontrando pessoas cara a cara para tentar fazê-las entender que isto não é a besteira que é normalmente apresentada, onde as pessoas não sabem o que é de fato. Uma grande filosofia, e acho eu, é a base de todos os aprimoramentos religiosos do futuro da humanidade. Suponho, como já disse, que estive com muito mais médiuns bons, maus e medíocres, que talvez qualquer outro ser vivo. Uma grande diversidade, pois eu viajo muito. E em todo o mundo, onde quer que eu vá, na Austrália, na América ou na África do Sul, os melhores salões de conferência são colocados à minha disposição. Portanto, quando alguém vem me contradizer, alguém que teve nenhuma experiência, leu pouco e talvez nunca esteve numa seance é uma reunião mediúnica, eu não levo esta oposição muito a sério, como se pode imaginar. Quando eu falo deste assunto, eu não falo sobre o que acredito e nem falo sobre o que eu acho, eu falo sobre o que eu sei. Entre acreditar e achar, há o saber. Falo coisas com as quais lido todo o tempo, que há anos vejo, ouço e sempre na presença de testemunhas. Nunca arrisco alucinações. Normalmente, na maioria dos meus experimentos, há 6, 8 ou 10 testemunhas, todas vendo e ouvindo as mesmas coisas. Gradualmente, ano após ano, eu fui ficando mais e mais convencido sobre o que eu estudava. Mas apenas nos tempos da guerra, quando todos esses esplêndidos jovens estavam desaparecendo das nossas vistas e o mundo inteiro perguntando o que aconteceu com eles, onde eles estão, o que eles estão fazendo agora, dissiparam em nada ou ainda são aqueles grandes companheiros que conhecíamos? Apenas naquela época me dei conta da grande importância para a raça humana saber mais sobre este assunto. Foi por isso que mergulhei mais seriamente a isso tudo e que eu senti que encontrei o maior propósito ao qual eu poderia dedicar os anos que restam da minha vida, que seria trazer para outras pessoas algo como o conhecimento e a certeza que eu obtive. Certamente, não foi algo injustificado para mim. Estou bem certo de que eu posso encher um cômodo da minha casa com as cartas que eu recebi de pessoas contando sobre a consolação que meus escritos e as minhas palestras sobre esse assunto trouxeram para elas. Tudo que eles têm, mais uma vez, como eu tive, é o som de uma voz desaparecida ou o toque de uma mão que sumiu. Ele desencarnou aos 71 anos, pouco depois de escrever que o leitor irá pensar que eu tive muitas aventuras. A maior e mais gloriosa de todas espera por mim agora. E no epitáfio do seu túmulo, no cemitério, pode-se ler: verdadeiro aço, lâmina afiada, Arthur Conan Doyle, o cavalheiro, patriota, médico e homem de letras. Ele apareceu, há um registro de ele ter aparecido em mesas espíritas em 1937.
em que ele havia previsto a Segunda Grande Guerra. Então, eu tentei trazer para todos um pouquinho da história dele, um pouquinho da ligação dele, o trabalho de divulgação e de estudo, o trabalho que ele teve em escrever inúmeras obras a respeito do assunto, a maioria delas obras históricas, e devemos a ele grande parte da divulgação do conceito espiritualista ou espírita nos países da língua inglesa. Que Jesus nos abençoe.